O amor andou entre nós é o nome dessas nossas curtas meditações que nós estamos realizando nesse período de Páscoa, relembrando alguns eventos que aconteceram desde de quinta-feira até domingo. Nós estamos na Semana Santa, na Semana da Paixão, e há milhares de anos atrás, nessa mesma semana, nesse mesmo dia e nesses horários que a gente está fazendo esses devocionais, algo estava acontecendo com Jesus, e é sobre isso que a gente quer refletir nesses pequenos estudos, nessas pequenas reflexões. E de acordo com o texto bíblico, exatamente agora, meio-dia da sexta-feira de Páscoa, há milhares de anos atrás, Jesus estava sendo crucificado. Então eu gostaria de, junto com vocês, pensar um pouquinho sobre o que estava acontecendo na sexta-feira de Páscoa, meio-dia, com Jesus, e como isso traz implicações para a nossa sexta-feira de Páscoa hoje, também meio-dia. E o texto que eu selecionei para essa reflexão é o texto de João, capítulo 19, versículos 14 a 19. Embora esta cena é contada em vários evangelhos, eu separei esse texto de João especificamente porque ele nos situa no tempo, ele nos diz exatamente quando isso aconteceu. Mas a gente vai falar de outros textos também dos evangelhos. Então João capítulo 19, versículos 14 a 19 diz o seguinte: Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia, nos diz João. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte instrução: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Alguns historiadores dizem que na época de Jesus, o Cordeiro Pascal, aquele cordeiro que seria sacrificado e seria a refeição principal da Páscoa dos judeus, algumas tradições e alguns historiadores do primeiro século dizem que ao meio-dia da sexta-feira de Páscoa, o cordeiro da Páscoa, o cordeiro que seria a refeição da Páscoa dos judeus, ele era sacrificado ao meio-dia da sexta-feira. E a gente não sabe a exatidão deste relato histórico, se é realmente era uma tradição ou se é uma fábula, mas o fato é que em algum momento, entre as 18 horas da quinta-feira até ao meio-dia da sexta-feira, as famílias judaicas sacrificavam um cordeiro que seria a refeição de Páscoa. E é interessante observarmos que João, talvez reforçando esta tradição, ele diz que justamente ao meio-dia da sexta-feira de Páscoa foi a hora que Jesus foi crucificado. Justamente na sexta-feira, neste horário, há milhares de anos atrás, Jesus estava sendo crucificado. Não como a refeição, mas sim como sempre foi sinalizado sobre ele. João dizia isso, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus também estava sendo sacrificado ao meio-dia, o Senhor Jesus. E inclusive João é o evangelista que diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Jesus, no domingo de Ramos, que a gente celebrou agora, domingo passado,
há milhares de anos atrás, também no domingo de Ramos, Jesus estava entrando em Jerusalém e o povo estava recebendo ele aos gritos, dizendo: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. O povo estava recebendo com grande entusiasmo Jesus. Mas não deu nem uma semana, passado poucos dias, agora na sexta, esse mesmo povo que estava dizendo Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, agora este mesmo povo, na sexta-feira, em torno do meio-dia, está gritando: mata, mata, crucificam, crucificam. Os outros evangelistas, a gente leu João 19, né? Mas os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem questão de destacar o papel de um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, ou chamado também de Simão Cirineu, que Jesus estava carregando sua cruz, indo à direção do Calvário, mas no meio dessa jornada, no meio deste caminho, Simão aparece surgindo como alguém talvez que está passando ou até mesmo observando toda essa movimentação, e aí os soldados fazem Simão carregar a cruz de Jesus. E embora o texto não nos diga, nós só podemos supor que Simão carrega a cruz de Jesus porque Jesus está muito fragelado, extremamente ferido, porque quando Pilatos dá a ordem de crucificar Jesus por volta das 9 da manhã da sexta-feira de Páscoa, nos diz o texto que Pilatos o entregou a eles para ser crucificado, ou seja, Pilatos entrega Jesus para os soldados prepararem Jesus para a crucificação. E é nesse momento então que os soldados espancam Jesus, colocam sobre sua cabeça uma coroa de espinho, colocam um manto em volta dele e acabam também maltratando muito Jesus. Então Jesus passa por provavelmente aí 2 horas de zombaria e de espancamento, e por conta disso possivelmente ele já não tinha condições físicas de carregar a cruz até o fim, até porque precisamos lembrar, você pode ver nos nossos outros estudos que a gente fez, O Amor Andou Entre Nós, que estão no nossa página do YouTube. Jesus começou a ser julgado à 1 da manhã. À 1 da manhã dessa madrugada de sexta, Judas entregou Jesus, e aí então ele passa pelo julgamento do sacerdote Anás, do sacerdote Caifás, pelo julgamento de Pilatos, pelo julgamento de Herodes, e aí então por fim esse julgamento de Pilatos novamente. São 9 horas sendo julgado e por processos de espancamento, açoites, e agora chegou a hora de caminhar até a cruz. Então Simão ajuda Jesus a carregar essa cruz, talvez por conta desse esgotamento que ele tinha passado. E aí nos diz o texto que quando Jesus chega ao lugar da crucificação, ele é colocado entre 2 ladrões. E é feito isso porque a cruz que Jesus está carregando, a condenação que Jesus está sofrendo, ela não era dele propriamente dita. Naquele dia, quem devia ter sido crucificado era Barrabás. Se você conhece os textos bíblicos, as histórias bíblicas, você sabe que Pilatos está todo o tempo tentando libertar Jesus, mas aí então, numa última tentativa, Pilatos fala: bom, quem vocês querem que eu solte? Que é uma tradição soltar um prisioneiro num gesto de graça nesses dias de Páscoa. Então quem que eu solto? Jesus, que não tem culpa nenhuma, ou Barrabás, que tem toda a culpa? E aí o povo pede por Barrabás. E aí então Jesus está assumindo uma cruz que não era a cruz dele, sim a cruz de Barrabás, está assumindo o lugar de um ladrão. E Jesus é crucificado entre 2 ladrões, mas dentro desses 2 ladrões, enquanto um está zombando de Jesus, o outro diz que Jesus não deveria ser zombado porque ele é justo, não deveria estar ali, e eles sim, os ladrões, deveriam. E aí este ladrão que diz para Jesus: Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E aí Jesus faz essa promessa para esse ladrão que demonstra arrependimento nas suas últimas horas de vida. Jesus fala para esse ladrão
em verdade eu te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aos pés da cruz, ali por volta do meio-dia, está a mãe de Jesus e o apóstolo João. E aí então Jesus, em um último pedido, ele pede para que João cuide da sua mãe, cuide de Maria. E esse pedido é prontamente atendido por João. Os soldados e os sacerdotes estão zombando de Jesus. E é interessante observarmos que em Lucas, principalmente, a gente vê esse relato. A gente até vai falar um pouquinho sobre ele no domingo. Os sacerdotes e os soldados usam a mesma expressão: salve-se a si mesmo. Se você é o rei dos judeus, se você é o Cristo escolhido, salve-se a si mesmo. E aí até os sacerdotes dizem: se você descer da cruz, se você se salvar, aí a gente passa a crer em você. Salvou a tantos, por que você não salva a si mesmo? Só que esses sacerdotes, eles não estavam entendendo que Jesus não é o Salvador que se salva. Jesus não é o Salvador que vem ao mundo para se salvar, que faz uso do seu poder para seu benefício pessoal. Jesus vem ao mundo, sim, como Salvador, mas para salvar aqueles que se arrependessem dos seus pecados. E aí quando a gente olha então para esse relato da crucificação e de tudo isso que estava em jogo, o povo que antes gritara bendito é o que vem em nome do Senhor e agora grita crucifica. Quando a gente vê Pilatos que como juiz que deveria exercer um justo juízo, acaba conscientemente condenando um justo para agradar a multidão. Quando a gente vê os sacerdotes, que são as pessoas que deveriam zelar pela santidade, por aquilo que é correto e santo diante de Deus, entregando Jesus e armando uma condenação contra Jesus, por inveja, e os evangelhos nos dizem isso, que ficou destacado para Pilatos que Jesus estava sendo entregue por inveja. Quando a gente vê até mesmo a postura desses dois ladrões, um zombando e o outro falando não há motivo de zombaria, pelo contrário, que Jesus tenha misericórdia de mim. Todas essas reflexões que esses textos da crucificação nos traz, nos colocam diante de um único questionamento: qual que é o sentido de tudo isso? Qual que é o sentido da cruz? Por que Jesus vai até a cruz? Por que Jesus, sendo o Salvador, ele decide voluntariamente sofrer? Por que ele escolhe este lugar de dor e de sofrimento? Para muitos a cruz não fez muito sentido, para os soldados não fez sentido, a cruz era motivo de zombaria. Para os sacerdotes a cruz foi sentido de dar fim a uma ameaça. Para Pilatos foi um lugar de agradar o povo. E nessa cena toda só tem uma pessoa que é aquele que foi crucificado ao lado de Jesus, que entende que Jesus era justo e que a cruz é um lugar onde pecadores e o justo e amoroso Deus se encontram. Nesse dia de Páscoa, nessa sexta-feira de Páscoa, ao meio-dia, quando Jesus foi crucificado, a pergunta que eu te faço é: qual é o sentido da cruz para você? Quando você ouve as histórias de Páscoa e entende que a Páscoa ela nos remete a pensar na morte de Jesus, eu te perguntaria: você entende por que Jesus morreu na cruz? E mais especificamente, eu te perguntaria quais implicações desses eventos históricos da Páscoa para a sua vida. Saber que Jesus subiu à cruz e morreu pelos seus pecados, o que isso produz em você, o que isso gera em você. Há milhares de anos atrás, numa sexta-feira de Páscoa como hoje, por volta do meio-dia, Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava se entregando e morrendo para que nós pudéssemos viver. Então, nesta sexta-feira de Páscoa, meio-dia, quando Jesus estava sendo crucificado, talvez possamos orar e dar graças a Deus que enviou o seu Cordeiro para que pudéssemos ter vida,
Eu vou colar da Yasmin. Ter vida, perdão e reconciliação com o Pai. É isso. A meio-dia da sexta-feira de Páscoa significa isso. A hora da reconciliação, a hora do perdão, a hora que Jesus estendeu os braços de uma cruz e com uma mão ele simbolicamente está segurando na mão de Deus e na outra mão, de braços estendidos, segurando na mão da humanidade para reconciliar o homem com Deus, levando sobre si os pecados da humanidade para nos conceder a oportunidade de nos reconectarmos com Deus. Aproveite essa oportunidade, se reconecte com Deus neste dia. Quando for 15 horas, os evangelhos nos dizem que 15 horas é o horário que Jesus, enfim, faleceu, sua vida se esvaiu, e aí 15 horas a gente vai estar voltando para falar sobre a morte de Jesus. Até lá, entregue teu coração para Jesus e dê graças, porque o Cordeiro de Deus vem ao mundo para tirar os nossos pecados. Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou. Eu te vejo às 15 horas.